Nota, se um líder não te inspira, então não é o teu líder. Porque no meio dessa liderança tem alguém que te inspira e te faz manter aí. Tu sabes para onde vais depois de morreres, sabes? Pouca gente vai conseguir dizer, mas eu sei para onde vou. Vais conotar líderes quando tu esforçares um chamado one-on-one. O primeiro contacto que ele te der, o primeiro vibrar, a primeira palavra vai determinar muito, mas tem que ser um a um, face to face. Tu tens que começar a tomar conta e analisar o que é que tu tens. O que é que tu tens é que te potencializa. É que vai te potencializar para entrar no caminho e no alinhamento daquilo que tu tens de ser. Hoje em dia, as pessoas estão mais padronizadas e por isso reclamam. Eles não sabem o que têm, só sabem o que falta. Vamos começar mais um episódio. Hoje, como vocês sabem, ontem nós tivemos um episódio especial. Hoje temos novamente um episódio especial em que vocês, de certa forma, vão aprender bastante coisa. Nós vamos falar sobre liderança e serviços na religião. Não é? É algo bastante importante porque quando vocês ouvem de religião, aquela pessoa aperta o coração, fica aí com receio de querer aprender coisas bastante boas, e que se tu gostas de conteúdo dessa natureza, deixa o teu like, comenta, subscreve e puxa também aquele teu amigo que precisa ganhar essa informação importante. Partilha com todas as pessoas que tenham interesse de informações dessa natureza. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Nicolau Lopes, ele que vai passar informações dessa natureza, informações estas que são bastante úteis para todos nós, tanto eu, tanto vocês que estão em vossas casas, com telefones, computadores ou mesmo ao pé da TV, a ver o nosso podcast. Então sejam bem-vindos a esse episódio e já deixo agradecer aqui pela presença. Não é fácil, ainda mais aqui nestas zonas assim que tem que apanhar um avião para vir para aqui. E vir falar sobre temas dessa natureza é bastante importante. Então já agradecer pela presença. Gratidão. E se for possível a próxima vez aparecer novamente também é interessante. Né? Estamos aqui para servir. Ok. Este tema, liderança na religião, é algo bastante útil porque a maior parte dos líderes têm que ter aquela postura e tanta para poder guiar a sua própria comunidade. Isso, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu sou Nicolau Lopes. Se eu estender aqui a minha bibliografia é bastante extensa, mas eu agradeço e vamos ser específicos, curto e bastante informativo. Com certeza. Eu posso começar a dizer que liderança, eu não sei se existe líderes ainda em movimento, porque a liderança é focada em servir. E toca-se muito na parte da religião, a liderança é servidora. Eu ouço um pouquinho baixo. Quero que eu encoste mais. Boa. Perfeito. Assim tá bom? Tá melhor. Good? Ok, right. Portanto, liderança é um bom tema. É um bom tema e é bastante atípico relativamente ao que a gente tem vivido nos últimos tempos. Eu acho que, principalmente aqui em África, nós temos sofrido de uma escassez de liderança. Se estamos onde estamos como africanos, é por falta de liderança. Porque liderança não é, vamos dizer, liderança não é mandar. Liderança é servir. E hoje temos líderes que mais querem ser servidos do que eles próprios servirem. Então isso cria um paradoxo muito grande e um desequilíbrio relativamente ao foco principal da liderança. John Maxwell é o pai da liderança. Ele bate muito no fator servir. As pessoas esquecem-se do que o foco principal da liderança é servir e não comandar e não gerir e não... Porque o líder não fica na frente só por estar na frente. Na verdade, na frente é um simbolismo. Porque quem está na frente, na verdade, está atrás. Porque para empurrar as pessoas, à frente tu não empurras, tu empurras atrás das pessoas. Então, a África está com grandes debilidades, mesmo a nível mundial. Nós, hoje em dia, não temos referências. As referências que a gente podia ter como líderes, já não temos, já não existem. Só ficaram os nomes e os feitos. Ok? Mas agora, como é que podemos dizer
Como é que significa ser um líder em um contexto religioso? Líder no contexto religioso. O líder no contexto religioso passa muito de fatores de princípios, posicionamento e empatia. Dentro do fator porque nós temos na liderança, nós temos que inspirar as pessoas. E passa muito, eu costumo dizer que as escrituras não eram para ser lidas. As escrituras são para ser vividas. E nós muitas das vezes, mesmo lendo, não vivemos. Porque o que a gente lê, a gente não aplica. E o que a gente lê, a gente não vê. Mais do que ler, nós temos que ver. É muito difícil você dizer, não, eu li, tá bem, ler é uma coisa, ver é outra. Por trás das palavras tem uma imagem. Todos os grandes best-sellers que estão aqui em cima da table, nós focamos muito no que, qual é o espírito, qual é a imagem e qual é a imagem que as letras querem passar para nós. Marcos, vai buscar, completa para serem duas. Quase que tem aqui um acidente. Faz parte, é assim mesmo. Nós temos. É a dinâmica. Não viste ontem, tinha duas. E trouxeste uma por quê? Não, acho que entender que nós ao longo do tempo também estamos a ficar mais pesados, né? E o músculo também vai ficando mais fixo, mas continuamos. Portanto, acontece. Então, dentro do contexto religioso, nós precisamos focar na inspiração das pessoas, porque liderança é movimento, dinamismo, é empatia. Nota, se um líder não te inspira, então não é o teu líder, porque no meio dessa liderança tem alguém que te inspira e te faz manter aí. Se tu vais, por exemplo, dentro de uma congregação, estás constantemente dentro de uma congregação e gostas do que sai da boca, vamos dizer, do líder principal, mas quem te faz te movimentar é uma outra pessoa dentro da liderança, então aquela pessoa que tu ouves não é o teu líder. Claro. O teu líder é aquela pessoa que te faz movimentar. Aí, o impacto das palavras não é o efeito do movimento na vida das pessoas. Por isso é que nós mais ou menos, nós ouvimos muita coisa e fizemos pouca coisa. Por quê? O que nos faz movimentar é aquilo que a gente retém. Por exemplo, o alimento poderoso que te faz movimentar não é aquele que tu ouves, é aquele que tu retens. O que tem dentro de ti é que te faz movimentar. O movimento é aquilo, vamos dizer, o alimento que tu tens todos os dias. Diz-se que um saco vazio não fica em pé. Por quê? Porque tu, alimentado, movimentas mais rápido e movimentas-te melhor. Ok? Isto é uma boa teoria, porque na realidade existem muitas pessoas que mostram-se com características dessa natureza a ouvirem certos líderes religiosos, mas de certa forma não seguem aquilo que a pessoa passa de verdade e acabam muitas das vezes buscando exemplos nas ruas. Isso. É como alguém vai dizer que não, eu vou à igreja, mas se calhar houve uma determinada música de um artista e ele acha que aquele artista dá-lhe mais informações fantásticas. Isso. É isso que a gente já falou há pouco tempo aqui. Qual é a inspiração que tu absorves depois de tu ouvires? Nota, o que te movimenta não é aquilo que tu ouves. O que tu ouves te faz, vamos inchar, é o que tu ouves, mas o que te faz movimentar é aquilo que tu retens. Claro. Nelson Mandela, a sua esposa dizia assim, o que mais impactava não é o que Nelson Mandela falava, é o que lhe fazia sentir. Nota, o que tu vais reter é o que aquela pessoa te fez sentir, não o que tu falaste ou o que tu ouviste. Então, mais do que ouvir, é o que tu retens. E o que tu retens vai te fazer você movimentar de acordo com aquilo que tu tens. Por exemplo, um carro, se tu num carro de gasolina, combustível gasolina, pôs gasóleo, ele vai parar. Então, o combustível certo para te movimentares é aquilo realmente que
o teu equipamento ou a tua ferramenta necessita. Claro. Então eu costumo dizer, mesmo nas palestras que às vezes faço, eu costumo dizer, não usa o combustível que tu não estás padronizado a receber, porque não vais te movimentar, vais te parar. A paralisia começa na mente. O grande bloqueio começa na mente. É conforme Paulo diz nas Escrituras. O grande bloqueio, a batalha é na mente. Então, o que tu ouves, o que é que a tua mente vai processar? Como é que vai processar a tua mente? Eu, por exemplo, posso te perguntar, tu sabes para onde vais depois de morreres? Sabes? Pouca gente vai conseguir dizer, mas eu sei para onde vou. Então, eu costumo dizer que a bússola do homem passa muitas vezes aonde tu vieste, onde tu estás e para onde tu vais. Homem ou mulher que não tenha certeza onde saiu, onde está e para onde vai, não está a ir a lado nenhum. Líderes sabem aonde estão a ir. Se tu não sabes onde estás a ir, você que está me ouvindo nessa hora, se não sabes onde estás a ir, não leva ninguém contigo porque tu não estás a ir a lado nenhum. Está sem direção. Sem direção, sem propósito, sem visão. As Escrituras dizem que sem visão o povo perece, mas perece mesmo. Imagina um cego guiar um outro cego. Vamos para onde? Só estamos a ir. A caminhar. Vamos só. O vamos só passa muitas vezes da cegueira. E a cegueira começa no espiritual. Eu costumo dizer que a feitiçaria muitas vezes parece espiritualidade. E eu costumo também dizer que a religião mata mais do que um bandido delinquente com arma na mão. As Escrituras enfatizam a nós sermos espirituais, não a sermos religiosos. É um perigo muito grande a religião. Por quê? Porque é aquilo que tu ouves, as sãs doutrinas. Costumo dizer que o homem faz do entendimento dele, que ele teve, muitas vezes do que leu, faz um padrão da verdade. Um padrão da verdade criada pela mentalidade dele próprio. Isso quer dizer, está tudo dentro do contexto da que a gente já falou. Processamento da informação que tu ouves, dentro da tua mentalidade que tu manipulas e entregas às pessoas. É um grande perigo. Eu costumo dizer que as pessoas precisam de procurarem ser mais espirituais. Corpo, alma, espírito, faz parte. É a composição exata do ser humano. E muitas vezes as pessoas só querem ser corpo e alma. A alma é que ouve, é que tem as emoções. Então só queremos ser alma. A alma vivente. Só queremos ser andantes daquilo que a gente ouve. Nós sentamos e enchemos as igrejas. Ouvimos mais do que o homem diz e entendemos menos do que está escrito. Tu se pegares num cristão, conforme eu sou um cristão, pegas num cristão e fazes algumas perguntas do que está escrito, ele dificilmente vai te responder na letra. Ele vai mais fundo naquilo que ele ouviu. Não, o meu pai falou, não, o pastor falou. Não, qual é a tua experiência? Qual é a tua experiência de espiritualidade? O impacto vai passar muitas vezes. O que tu vais fazer com que as pessoas sintam algo e transformem as suas vidas tem a ver com as tuas experiências. Quais são as tuas experiências espirituais? Conforme já disse há pouco tempo, pergunta a alguém, perguntas diretas. Quando morres, vais para onde? Milhares de pessoas no mundo não sabem. Não sabem para onde vão. É um fator preponderante para nós nos desviarmos facilmente daquilo que é a nossa essência, daquilo que é a nossa caminhada, a nossa jornada. Lembra que é uma jornada, caminho, verdade, vida. Queres ter boa vida? Podes cumprir os preceitos fora daquilo que está escrito, mas estás a cumprir de forma, vamos dizer, inocente. Você está a cumprir os preceitos. Há muito boa gente fora das igrejas, muito boa gente. Gente que prospera. Eu acho que as pessoas também estão com o propósito errado. Vão para dentro da igreja para obterem coisas. Não. Tu entras para dentro da igreja para enriquecer e para te mostrar que aquele é o caminho. Não é o caminho. Quanto mais lês as escrituras, Deus fez as escrituras para tu te encontrares tu próprio.
Ao tentar procurar a deidade chamada Deus, a tentares procurar, tu vais te encontrar a ti mesmo, saber da verdade, vais saber qual é o teu modo de vivendi correto. O que é que tens de ter dentro de ti? Quais são os teus frutos na parte divina, na parte espiritual? As pessoas têm que saber. E muitas vezes passa por aí não se ingrarem, não romperem. Quando entram para a igreja, ficam frustrados porque vêm, vamos dizer, entraste com o propósito errado. Deus não entrega nada. Não, Deus é que me deu a casa. Nós agradecemos, Deus me deu a casa. Não. Conheceste a Deus e ao se aproximar dele, tu conseguiste as coisas. É difícil falar de lives desse tipo, dentro desses contextos, mas é importante falar. Se tu estás numa igreja em que o líder é que prospera e você não, estás sob efeito de encantamento, estás sob efeito de manipulação. É muito difícil. E tu vês como estão os cristãos. Eu costumo dizer, e não é a forma de evangelismo por islamismo, ou estou a indicar alguém para ser muçulmano. Há um regime de prosperidade dentro de uma disciplina de trabalho, dentro de uma rotina de espiritualidade que tu almejas. Tu vês os muçulmanos, quando eles fazem 5 orações por dia, 5 orações por dia, e a primeira é muito cedo. E no meio do dia, quando eles têm que fazer as orações de agradecimento, não pedem nada. Porque eles dão conta que o Ser Supremo, o Profeta Maior, entregou tudo a eles. Então não têm muito para pedir. Eles fecham a cantina. Muitos de nós já tivemos em cantinas que fecharam. Ruam-te mesmo, não sai. Por quê? Estás a dar primazia, estás a dar prioridade àquele que realmente te entrega as coisas, àquele que faz você ser moldado para receber, porque é preciso você alargar a capacidade para receber certas coisas. Eu, por exemplo, se pegar alguém e dar $1 milhão, do nada, $1 milhão na minha conta, é possível que eu estou a entregar uma bomba relógio, em poucos segundos vai explodir na mão daquela pessoa. É um perigo muito grande. Mas quando tu constróis capacidade, hoje recebes 100, amanhã mais 100, 50, 250. Quando tu chegar na linha dos milhões, tu vais ver que essa pessoa aumentou a capacidade, tem a disciplina para fazer mais. Podes fazer assim, não, dá-me todo $1 milhão que eu te dei. No dia seguinte, na semana seguinte, a pessoa vai continuar na mesma rotina de disciplina espiritual. Por quê? É aquilo que ela sabe desde a nascença, desde tenra idade, desde pequeno, conforme multiplica. As pessoas procuram, por exemplo, a deidade de Deus de forma muito mecânica. Quando há necessidade. Isso. Não. Queres receber, queres que Deus molda, te transforma, tens que ter um relacionamento. Tu não vais casar com uma mulher direto no primeiro dia que conheceste ela. Dificilmente isso não acontece. É preciso construir esse relacionamento. Tu vais ter a proximidade dessa deidade que te transforma para construir capacidade para chegares onde tu queres chegar. Por isso é que eu disse que para aumentares a tua, vamos dizer, o teu estofo emocional, o teu conhecimento, ao te aproximares da deidade de Deus, ao te aproximares de Deus, tu te aproximas da tua verdadeira essência. Tu te conheces melhor. Tu a tentares procurar Deus, tu vais te conhecer melhor. Ao procurar Deus nas Escrituras, tu vais te encontrar a ti mesmo. Há uma frase de uma música que diz, de um louvor que diz: ao te encontrar, me encontrei. Ao te buscar, me encontrei. Isso, quando tu buscas a Deus, tu te encontras a ti mesmo. Vais na igreja, vais à igreja fazer o quê? Não, eu vou me encontrar a mim mesmo. E quanto mais estás dentro a ouvir, a fé vem por ouvir. Mas a aplicação vem do que reteste. Vou ouvir, inflama, mas o que retém é que determina o que é que tu vais aplicar. É conforme a visão. Imagina se milhares de pessoas estão aqui no nosso meio, você é o visionário, mas ninguém entende aquilo que tu falas. Visão é olhar no mesmo sítio, é falar a mesma coisa, caminhar na mesma direção. Se tu deixares de olhar no mesmo sítio que eu, já não estás na minha visão, estás na tua. É muito importante saber isso.
muitas das vezes nós queremos reter as pessoas muitas das vezes, mas elas já não estão a falar a mesma língua que nós, já não estão presas no mesmo horizonte a gente está a olhar. Então essa pessoa já não faz parte da minha visão, já está na visão dele. Muitas das vezes nem está na visão dele, ele não sabe que visão tem. E tu perguntas, qual é a visão que tu tens de ti mesmo? Há pessoas que tu elogias, uau, gostei muito, estás diferente, estás mais vistoso. Sério? Não estou nada. Quer dizer, depois daquele gatilho, aquilo é um gatilho emocional, porque inflama o ego, claro, mas também te posiciona e te informa conforme as pessoas estão a te ver. Eu costumo dizer que a marca de um líder não é o produto que ele cria, é conforme as pessoas falam de ti quando tu não estás. Essa é a verdadeira marca. Marca não é criar, não, vou criar Marcose limitado. Não, este é um grande produto no mercado. Não, marca é aquilo que as pessoas compram de ti, compram o podcast aqui, compram e participam e assistem e fazem grandes transferências, não aquilo que vocês apresentam de primeira, mas sim aquilo que vocês fazem eles sentirem, que vocês participam e agregam valor para a vida dessas pessoas. Não vem o vosso podcast porque é mais um podcast, uau, esse podcast, não, é porque o que é que você agrega? O que é que essa pessoa vai agregar? Eu tenho valor. Muitas vezes as pessoas não sabem se têm valor. Por isso começamos no elogio. Estás diferente. Aí ela vai logo denegrir aquela imagem que tu estás a tentar passar e estás a ver de facto que a pessoa está diferente. Mas dificilmente você vai dizer o valor é nada. Mas tu estás a te ver. Como é que tu te vês? O que é que tu olhas no espelho, vês o quê? Líderes são aquelas pessoas que têm a capacidade de transmitir e falar, olha, tu tens isso, retira isso. Porque nós temos todas as personalidades dentro de nós. O bandido está dentro de ti. Tu, quando você quer ser malandro, está dentro de ti. Quer ser um grande e verdadeiro visionário, está dentro de ti. Tudo está dentro de ti. Basta fazer uma questão de renascer esse eu. É verdade. O que é que tu queres tirar dentro de ti? Depende, primeiramente, de saber quem tu és. Mas isso também é bem incrível. Deus fez o homem com uma capacidade intelectual e tanto. Multiverso. Se tu queres se tornar um homem muito sábio e tu te fechas e começas a lidar com a questão da leitura, tu aprendes, te tornas sábio na medida que tu vais lendo. Se tu queres ser um bom praticante de desportos, embora que tu não tenhas talento, mas se for esforçado, começas a entrar para uma academia, aprendes os ensinamentos e tudo mais, começas a ter aquelas técnicas. Por mais que não vais ter aquele talento e tanto de driblar e tudo mais, mas começas a adquirir uma capacidade e tanta sobre aquele desporto. Então, na medida que tu vais te esforçando sobre alguma coisa, tu realmente aprendes. E é complicado porque o homem é mesmo completo. Porque seria também complicado se fosse feito assim. Esse foi feito somente para engenharia, aquele é para medicina, então este corpo é só para medicina, aquele é só para engenharia. Mas podemos nos moldar para muita coisa. O homem é moldado e padronizado para ser ambidestro. Um dos meus filhos em casa, vou dar um exemplo, insistem a ele que ele é esquerdino. Insistem. E ele diz, não, eu sou esquerdino porque eu só escrevo mesmo, sou cômodo com a mão esquerda, tudo. Eu disse, não, você vai aprender comigo que a outra mão tem funcionalidade, tem utilidade. E muitas das vezes, se eu me distrair e as pessoas também ficam só distraídas, deixam ele fazer tudo com a mão esquerda. Mas eu, quando estou próximo a ele, muitas vezes eu só olho para ele e já sabe. Se estivermos na mesa, ele muda de mão. Eu disse, mas é o quê? É uma questão mental, um gatilho mental. O homem é ambidestro, pode usar a mão esquerda, a mão direita, pode fazer aquilo que tu quiseres. Deus nos padronizou bem. Alguém em uma palestra que eu terminei há poucos dias, depois no final a pessoa veio ter um jovem e disse, como é que eu posso fazer para ser rico? Eu me vejo, eu nasci numa família pobre. Isso, a família é pobre de... Vocês não comem? Comemos. Vocês não bebem? Bebemos. Vocês não têm um teto? Tem. Vocês não são pobres. Pobreza não é ter dinheiro.
E a palestra focava-se muito no capital que as pessoas necessitam. As pessoas pensaram que eu ia dizer, não, tomam dinheiro para ir fazerem negócios, mas saíram de lá sabendo que o mais importante não é ter dinheiro para começar um negócio. O mais importante, o mais rico, o que te põe rico é a ideia que tu tens. Qual é a ideia que tu tens? Qual é a visão que tu tens de ti próprio? Porque quebra-se isso muito desde a nascença. Quando começamos a dar os primeiros passos, teu filho traz um desenho e tu olhas para o desenho. Tem pais assim? Eu tive um pai assim. Que é isso? Vai lá fazer uma coisa como deve ser. Isso mata a criatividade da criança. A nossa parte divina da criatividade é morta desde muito cedo. Porque quando o filho vai trazer um desenho e dizer, olha, uau, tá bonito, tá espetacular. Papá, olha, fiz esse desenho da casa do papai e a mamãe. Tu vais dizer, que é isso? Que desenho é esse? Filho. E tu, muitos pais vão com um berro em cima da criança. Tu só estás a reproduzir e a criança vai reproduzir, vai se tornar adulto reproduzindo aquilo que ouviu, porque as crianças crescem imitando. Queres matar o futuro? Mata os jovens. Queres matar o futuro? Não invista nos jovens. Dá-lhes maratonas, dá-lhes músicos para eles se inspirarem. Vais matar o futuro. É um risco muito grande. Não temos líderes de referência. Nós hoje em dia temos referências falsas. Temos líderes que nas câmaras parecem uma coisa, mas fora das câmaras são outra coisa. Como é que nós devemos identificar um líder verdadeiro em relação ao líder falso? Será pela sua conduta, falas, ou existe um critério suficiente que nós, algo mais detalhado, se possa perceber de antemão que não, esta pessoa não... É bastante interessante. Existe um feeling dentro de nós e isso é confirmado com a convivência. E nós ignoramos bastante. E é sempre confirmado com convivência em pequenos detalhes. Faça um conselho maior a quem quer identificar se o seu líder é mesmo o seu líder. Fora de câmaras ou fora de local em público, tenta esforçar um contacto direto. A primeira impressão que ele vai lançar a ti, não ignora. Ele é aquela essência dele. Só que muitas vezes nós ignoramos pequenos detalhes. Nota, os pequenos detalhes. Quem mata o elefante são formigas. Não são elefantes maiores, iguais a ele. São formigas, coisa muito pequena. Pega nos pequenos detalhes. Mas primeiro tens de saber quem tu és. Para onde queres ir? Queres ir para onde? Se tu não sabes onde qualquer líder serve, se não sabes onde vais, qualquer líder vai te servir. Qualquer pessoa vais ouvir. Qualquer livro vais ler. Se eu tenho debilidades em finanças, para que estás a ir ler um livro diferente de romance? Para quê? Tu tens debilidades naquela área. Tu tens de ter várias pessoas que falam e pessoas que tu identificas que realmente te edificam, acrescentam valor, acrescentam aquilo que tu não tens. Vais conotar líderes quando tu esforçares um chamado one-on-one. O primeiro contacto que ele te der, o primeiro vibrar, a primeira palavra vai determinar muito, mas tem que ser um a um, face to face. Moisés conheceu a Deus face to face, cara a cara. Tu não vais conhecer ninguém à distância. Nota, o que te fere é quem está próximo, é quem está perto. O que te fere. Alguém distante fala mal de ti, não vai te fazer sentido nenhum. Mas alguém perto. O que te mata, o veneno não... Não, toma, aquele veneno está no armário, toma. Tá bem, tá bem, vou tomar. Está num armário, não está próximo a ti. O veneno que vai te matar é aquele que está mesmo ali, próximo a ti. Está aqui nessa mesa, pego, tomo. Esse veneno é que te mata. Esse veneno é que te fere. A faca que vão te subpunhar nas costas é alguém que está próximo, não é alguém que está distante.
tu prestas atenção e das conta dos líderes pela proximidade. Nunca esquecendo da humanidade dele, mas nota, estamos numa jornada. Se eu me transformo, você como líder tem que transformar também. Se tu tens falhas no teu caráter, falas bem, eu ouço-te, uau, aplaudo, mas tens falhas no teu caráter que eu já conotei, sem esquecer a tua humanidade, mas há coisas que algum dia vamos ter que falar. Decisões é preciso serem tomadas, por isso é que na empresa temos processo de tomada de decisão. É preciso ser tomadas. Há conversas difíceis que precisamos ter. Está aí o Brian. Há conversas em casa que nós temos que ter. Temos que ter. Se tu não tens conversas difíceis para as pessoas, por exemplo, dentro da tua casa, dentro da organização, qualquer coisa serve. E eles até fora estão vulneráveis. Por quê? Qualquer coisa. Estão habituados a qualquer coisa servir. Não. Quem tu és, quando tu sabes quem tu és, nem tudo serve. Nem um líder qualquer serve. Tens de ser mesmo líder. Tens de ser aquela pessoa que tem conversas difíceis comigo. Isso é meu líder. Muitas vezes dentro da congregação nós estamos sentados, temos um líder, nós olhamos para o líder, uau, e nós endeusamos os líderes. Não. O autor de toda a consumação, de tudo que acontece dentro da igreja, tanto milagre, prodígios, maravilhas, não é os líderes. São humanos como tu, se calhar com falhas terríveis de caráter. É só um. É Jesus Cristo. É Deus, o consumador de tudo. Não pensa e não endeusa homens, são falhos. Quanto mais te aproximas de um líder, vais ver a humanidade dele. Será que tu vais continuar a olhar para ele como um líder? E passamos por um outro pressuposto. Seguir um homem é decidir seguir, é amar primeiro. Amas primeiro, decide estar com essa pessoa. É que nem um casamento. Eu dou conselho às pessoas, querem casar, não é por amor, nem pode ser nem por um sentimento que tu sentes agora, porque ele é volátil. Hoje sentes muito, amanhã não sentes nada. Casamento, eu decido estar com essa mulher até a consumação dos tempos e acabou. Até que a morte nos separe. Só a morte para nos separar. É que é uma decisão, não um sentimento. Porque ele vai desaparecer. Há certos momentos dá vontade de pegar na almofada e pôr, mas por tu tomas a decisão, é verdade. Por tu tomas a decisão, eu vou seguir com essa mulher. É assim, não importa o que acontecer, não importa a dada da carruagem dos anos, não importa a transformação que eu ou ela vai sofrer, barbas brancas, tudo, vou mudar, o corpo dela fica... Eu vou decidir caminhar com ela, eu decido. Não é eu sinto, eu decido. Para quem está a ouvir, seguir alguém, decida bem. Porque muitos dizem, não, meu pai é espiritual. Tá bem. É teu pai espiritual. Depois de 2 anos já não é teu pai espiritual. Consegue-se mudar de pai? Mas existem alguns líderes que de certa forma, dentro da sua própria congregação, eles aconselham que os seus próprios fiéis devem escolher, não é? Fiéis da mesma religião. Isso. Para poderem casar. Claro que sim. Já ouvi dizer que até existem cultos de casais. De casais. De namoro, assim, por exemplo, a jovens solteiros e tudo mais, em que encontram-se jovens da mesma tipologia, com comportamentos diferentes, são da mesma religião. Isso. E vão unir-se para um determinado relacionamento. Mas ainda assim, se calhar não sei quais são os critérios, se calhar a igreja tem melhor papel, passar uma questão psicológica. Perfeito. Aquele aconselhamento para que possam unir-se de boa forma. Mas encontrar alguém que não é da nossa religião, mas cumpre com os requisitos que a gente deseja, também é algo interessante. Nota, nós começamos que também dissemos aqui há pouco tempo sobre a visão. Para que é que tu vais arranjar alguém de fora que não ouve a mesma coisa que tu, que não fala a mesma língua que tu? Vais trazer para dentro da tua vida. E a pessoa não se identifica com nada daquilo. Para que é que tu vais trazer dentro do teu campo de relacionamento? Essa pessoa vai ser uma pedra de tropeço para ti. Vai te influenciar negativamente na tua jornada.
É um risco muito grande. Por quê? Porque os maus hábitos corrompem os bons costumes. Se tu já te transformaste, conseguiste estar um bocadinho alinhado àquilo que foste preconizado a ser, e entra alguém que não se revê em nada do que é a visão que tu trazes para a tua vida, para que é que tu vais estar com uma pessoa dessa? Essa pessoa pessoas atrasadas te atrasam. Pessoas atrasadas causam danos severos, irreparáveis muitas das vezes, porque tu entras para dentro de uma congregação ferida e és transformada como mulher. E depois, dentro da igreja, tu tentas ter um relacionamento, olhas, não tem ninguém, identificas-te com uma outra pessoa fora. Homens, é mais fácil conseguirem dentro da igreja. Por quê? Porque se tu conseguires uma mulher, a mulher é que vai atrás de ti, né? Vai estar na tua congregação, nesse caso. Se tu já estás lá dentro, já ouves a sã doutrina, já estás dentro da visão que tu queres para a tua vida, vais trazer a moça para aqui para dentro. Mas é muito mais difícil. Uma mulher estar dentro e trazer um homem e o homem seguir ela. É muito mais difícil. Muito. Muito. É cansativo. As pessoas costumam dizer, não, eu vou mudar. Não, isso vai mudar, vai, ora, jejua, vamos embora, vai lá, faz propósito, atrás de propósito, isso vai mudar. Mana, vai te matar esse moço. Vai. Este moço vai te matar. Não vai mudar. Nota, tu dentro do casamento só vais multiplicar os hábitos e costumes que tu já tens. Tu dentro de uma organização só vais mostrar realmente aquilo, porque máscaras são temporais, não são intemporais. Máscaras são temporais, elas caem ao correr do tempo. É um perigo você, eu sou assim. Um dia vão ver a tua farsa, um dia vão ver que tu realmente não és assim. Então torna-se perigoso dizer, não, eu vou estar com essa pessoa, eu vou estar com esse moço, ele vai mudar, vou lhe trazer para a igreja. Se ele não se revê naquela visão, se ele não se identificar com o líder que tu ouves todos os dias, como é que fica? Vais trazer para a tua vida, vais acabar por sair. Aquilo é uma porta de aceleração a tu te desviares daquilo que era o teu propósito de vida, daquilo que era o centro de transformação que tu tinhas como mulher, vamos assim dizer. Então, mais fácil você, dentro dessa porta que se abre dentro da igreja para juntar solteiros. Aliás, tu és solteiro, para que queres ir mais procurar na rua? Se aqui já tem um ambiente propício para tu te unir a alguém. Só tens de te identificar quem é a pessoa e correr atrás. Mas tem igrejas que têm esse propósito maior, que tratam sobre relacionamentos, solteiros, para se juntarem e criam casamentos. Mas eu não sou apologista de criar o casamento, mas sou apologista de aproximar, levar a informação tal à pessoa. A pessoa vai olhar, uau, gostei. Por quê? Porque quanto mais camas caem, mais os olhos se abrem e tu identificas, uau, estou a ver algo diferente. Porque a mulher é emotiva, o homem a mulher é emotiva, o homem é racional. A mulher é auditiva, o homem é visual. Então, se juntares o ver e o ouvir, com certeza vais identificar que essa pessoa faz parte da minha linha. E junta-se. Eu acho que é um melhor momento, não para arranjar casamentos, conforme muitos arranjam casamentos. Eu costumo dizer que há pessoas amargas dentro do casamento. Por quê? Porque não houve esse processo, porque tem que haver amizade. É muito mais fácil, você vai conseguir ter um relacionamento de namoro ou ir depois para o casamento, noivado, com alguém que tu já conheces. Com alguém que tu conheceste, começaste a sair. Porque comecem a sair, comecem a conversar, comecem a falar. Mas agora, do nada, vão juntar casamentos. Não, vais ter que casar com essa pessoa. Vai-se fazer as escrituras antigas em que os reis, não é, escolhiam as suas filhas para casarem-se com outros reis de outras regiões para gerarem terras, riquezas. E passa muita vez. Sim, pode falar. Fez-me lembrar um pouquinho sobre a história de Noé, quando construiu a arca. Isso. E um dos seus filhos foi a uma determinada aldeia buscar uma jovem que era da comunidade selvagem, que comiam pessoas e não sei o quê. E o seu pai não queria que aquela jovem subisse na arca porque podia contaminar a geração e tudo mais com os seus pensamentos. Isso.
Então isso me fez imaginar naquele tempo de que pensamentos ruins podem manchar a imagem, ou seja, prejudicar o crescimento dos outros. Líderes podem... há muitos líderes que estão a nos ouvir essa hora. Líderes têm este poder. Líderes têm esse poder de determinar até o futuro das próximas gerações. Líderes têm o poder de influenciar. Influenciar quê? As próximas gerações. Líderes têm o poder até de mudar o que está a acontecer nesse momento. Líderes têm essa capacidade. Nós estamos a ver as guerras todas. E nas guerras todas, frente das nações que estão em guerra, têm líderes. Se eles decidirem agora não, acabou. Já não tem mais guerra. Meu irmão, queres guerra? Não, já não quero. Então vamos cessar isso. Líderes têm esse poder. Têm esse poder de influenciar e até de mudar a atmosfera. Eu costumo dizer que pessoas são a atmosfera. Por exemplo, o que é que tu sentiste quando a gente entrou aqui nessa sala? Quando nós tivemos o primeiro contacto, o segundo contacto. O que é que tu estás a sentir agora que estamos a conversar? Eu me senti um sábio. Fantástico. E eu também sinto que tu és muito sábio. Não só daquilo que tu fazes, mas daquilo que tu carregas. Nota que o que tu carregas, já dissemos desde o princípio, movimenta muito e agita muitas vezes dentro de ti. Porque tu vês que onde estás não é onde tens que estar. Porque há algo para se alcançar e nunca é algo menor. Sempre é algo muito maior. Tu sabes disso. Não há dinheiro no mundo que possam transferir nessa hora. Não, vou transferir milhões para com isso, vou-te comprar o podcast, vais abrir outro. Você é concorrente. Vais abrir outro da mesma tipologia. Vais ser concorrente. Por quê? Porque é algo que agita. Não, eu quero alcançar. Vocês querem movimentar daqui para Angola, para fora, para Paris. França está à vossa espera. Nota que, por mais que um líder esteja confuso, Moisés fugiu. Mas por mais que um líder esteja confuso, nunca se esqueça, tem nações à tua espera. Tem homens que querem ouvir a tua voz, querem ouvir o teu podcast, estão à espera de ouvir o teu podcast para mudarem de vida, para se transformarem e dizer, eu peguei algo. Muitas vezes tens de fazer a escutação. O que é esse podcast durante um ano, neste mês? O que é que esse podcast vos fez? Um testemunho. As pessoas vão ouvir, se estiverem na live, vão ouvir quais os testemunhos que ouviram, ou que tu vais ler aí. Quantos testemunhos tu vais ler? Isso vai te impactar, vai agitar mais o que está dentro de ti. Nota, não podemos estar vazios, mas com certeza temos que morrer vazios. Eu costumo dizer que mais vale viver ou morrer de pé do que viver deitado. Isso tem a ver com movimento. Movimenta-te. Eu sei que vocês têm esse podcast que faz milhões de vidas serem transformadas. Por isso é que eu vim sentar aqui. Esse podcast tem power. E vocês sabem onde vocês e o que querem ganhar com isso. Não querem ganhar dinheiro. Vocês querem ganhar almas, vidas. Vocês querem homens serem transformados. Vocês querem mulheres serem transformadas e receberem testemunhos. Um dia, se fizerem esse podcast ao vivo e vocês ouvirem os testemunhos das pessoas, meus amigos, eu vos garanto, daqui vocês já não ficam. Não ficam. Vai aparecer mais patrocinadores desse podcast do que qualquer outro momento que vocês tiveram algum momento na mídia. Amém. O que agita em ti é o que determina onde tu vais chegar. E o que tu vês, Deus disse a Abraão, até onde os teus olhos puderem chegar, eu vou te dar. Então, a tua limitação é onde os teus olhos podem chegar. Onde é que tu te vês? As pessoas têm que olhar assim, eu vou olhar na câmara, aonde é que tu te vês? Senhor, senhora, onde é que tu te vês? Me vejo só ter uma casinha. Tá bem, é a tua visão, eu vou respeitar, não vou dizer que é uma visão má. Não, é a tua visão, eu tenho que respeitar. Mas eu posso te impactar com uma outra coisa. Eu posso dizer que tu podes chegar mais além. Esse é o papel do líder. Porque tu podes mais. No ginásio, quando já está a doer, nós queremos parar. Mas é onde um músculo cresce. É onde está a doer. Então, se tu não aguentas sentir dor, então,
o teu crescimento vai bater muito na tua capacidade de apanhar. Qual é a tua capacidade de apanhar? Nota no boxe, é a capacidade que tu tens de apanhar que tu consegues cansar o adversário e depois lhe derrotar. Porque é a tua capacidade de poder apanhar. Porque tu vês, muitas vezes mesmo no 12º assalto, não chegamos até lá porque alguém soube economizar e economizar a sua força e maximizar o seu talento. De quê? De golpear o adversário. E com certeza, ele cansou tanto o adversário que no dado momento o adversário distraiu-se e descompadeceu da sua proteção e levou. E tu levas o indivíduo ao chão. É muito importante. E eu digo que não é encher esse podcast. É diferente. Eu estive a ver. É diferente. E tu sabes onde, e a equipa toda que está aqui sabe onde quer chegar. É muito maior. Por quê? Porque tu já viste. Nota, se tu veres, é mais fácil, é mais difícil tu te desviares, porque tu já viste. Abraão, até ali, até onde tu alcançares, vê onde o norte, nordeste, vês, tá bem, já vi. Aí, até aí eu vou te entregar, até eu vou te dar. É como um líder que não sabe onde vai. Um líder que não sabe onde vai está a levar as pessoas para baixo, está a levar as pessoas a lado nenhum. É muito importante até em casa a tua família saber onde é que estamos a ir como família. Teus filhos, estamos a ir para onde? Por exemplo, se chegares no seu pai e perguntar, papai, nós estamos a ir para onde? Filho, eu já estacionei. Ih. Quando um pai diz isso, eu já estacionei, aí ele está a lhe dizer, filho, até que eu cheguei. Por quê? Porque eram as minhas limitações. Mas até aqui eu consigo te empurrar. É preciso você como líder empurrar. O teu pai hoje, por exemplo, te deu se calhar a abertura. Lá, filho, faz isso. Não, fica com esse espaço, fica com isso. Deu-te aberturas para dizer, até que eu fiquei, mas filho, eu estou a te dar. É que nem, parece uma declaração profética. Até aqui, filho, eu cheguei. Mas tu, a partir de agora, tu vais para além dos limites dos meus olhos poderão chegar. Nunca se esqueça, o que está a te mover não é aquilo que tu um dia ouviste. Só ouvir não basta. O que é que tu retens? É que ele todos os dias agita. Todos os dias tu acordas, eu quero fazer algo diferente. Eu quero algo que a multidão veja, meu Deus. Nota, o que está à tua volta, o bairro onde nasceste, a zona onde nasceste, não condiciona onde tu podes chegar. Não condiciona. Nunca se esqueça onde vieste, para onde estás e para onde vai. Porque o homem que esquece onde saiu, ele perde a bússola. Perde a bússola. A bússola é o lugar onde tu saíste. E onde tu saíste, muitas vezes com dificuldade é que te moldou, é que te transformou. Porque quanto mais pressão, o ferro é pesado, é duro. Mas é que? O que é que transformou o ferro? A pressão. O fogo. Quanto mais ardeu, mais se transformou. Então a tua capacidade de aguentar essa pressão, esse fogo, é que te vais te transformar num grande líder. Qual é a experiência? Qual é a história? Muitos só querem ver a glória das pessoas. Glória, glória! É! E o processo, a história. Qual é a história dessa pessoa? Qual é a história? Qual é a história que vocês, atrás desse podcast, qual é a história que vos fez? Não, vamos fazer um podcast. Se for dinheiro, já estão no caminho errado. Mas eu creio que é mais do que dinheiro. O que traz dinheiro é multidão. Eu costumo dizer, às vezes em palestra, eu disse, olha, o que vai te dar mais dinheiro é solucionar o problema de muita gente. Resolve só os problemas de toda a gente da tua rua. Não precisas sair de lá nem pedir emprego. Vais ter dinheiro. Veja, faça uma lista de todas as necessidades que as pessoas têm. Às vezes mandam lista de empresas, essa é a necessidade dessa empresa. E é assim que eu consigo negócios. Para ver da lista, eu não vou ficar com tudo. Eu não posso ser monopolista. Não posso ser papão o mercado todo. Vou morrer cedo. Eu preciso de energia. Então vou escolher isso, vou fazer nessa empresa e isso também vou entregar. Com excelência, com rapidez, com disciplina, com entrega. Então quanto mais solucionar problemas, mais vai ter dinheiro. A consequência é aquilo que tu fazes. Nota, vender fuba... Acho que estou a falar demais. Mas vender fuba... As palavras aqui são sábias. Vender fuba dá dinheiro. Fica na porta, vendes fuba, vende água. Mas se quiseres milhões de dólares, vais ter que partir para um outro segmento. As commodities. Nas commodities tem o petróleo, o crude. Se
começares a aprender como fazer os diamantes, como fazer o negócio dos diamantes, que licença obter, onde podemos encontrar isso, qual é o lençol, onde existe, quem faz, quem é o especialista, o avalista. Se tu começares a estudar essas coisas e começar a entrar nesse segmento, com certeza, a qualquer momento vai-te entrar milhões de dólares, porque é o segmento que tu estás. Não vende água, garrafinha na rua, pensando que vais ter milhões de dólares. É ilusório, não vais. Podes vender 1000 garrafas por dia, não vais. Porque é o segmento que tu estás. Nota, para chegares ao teu propósito e a chegar o que tu tens que fazer na vida, tu tens que começar a fazer alguma coisa. Jesus passou 30 anos carpinteiro. 30 anos carpinteiro. Mas ninguém sabia qual é o verdadeiro propósito dele. Mas ele crescia em sabedoria, estatura, conhecimento. 30 anos a aprender. Mas 30 anos era carpinteiro. Fazia mesas, cadeiras. Mas não era o propósito dele. Mas ele tinha que fazer alguma coisa. Eu costumo dizer às pessoas, tens que fazer alguma coisa. Onde tu tens que chegar, vai começar pelo primeiro passo. Mesmo para as caminhadas mais longas, é importante dar o primeiro passo. Qual é o passo que tu dás todos os dias? Que passo dás todos os dias? Acordas só? Vais ao teu emprego? Tu vais matando as pessoas até da tua casa. A maior parte das pessoas que acabam pedindo muitas coisas são aqueles que mais acordam, tomam um pequeno almoço, ficam na sala a ver televisão. São os que mais pedem, os que mais reclamam. É um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Nota, nós seres humanos estamos mais padronizados a dar conta daquilo que falta. Já analisaste já analisaste o que é que tu tens? O que cresce não é aquilo que falta. Tu não tens. O que poderá te fazer crescer é aquilo que tu já tens. O que é que tu tens? Tens que identificar aquilo que tu tens. Nota, quem conota muitos outros de forma pejorativa e negativa, ele só está a dizer, por isso é que eu disse no princípio, os detalhes. Presta atenção nos detalhes. Quem critica muito, tu és um bandido, tu és uma coisa. Aproxima-te um bocadinho, fora, à distância, vê qual é a conduta fora daquele movimento. Qual é a conduta dessa pessoa? Como é que essa pessoa se movimenta? Nós estamos mais habituados a dar conta do que falta. Só que o que falta, vai faltar. Tu tens que começar a tomar conta e analisar o que é que tu tens. O que tu tens é que te potencializa. É que vai te potencializar para entrar no caminho e no alinhamento daquilo que tu tens de ser. É o que tu tens. O que é que tu tens? Viúva, tens o quê? Vasilhas vazias. O que é que tem para multiplicar? Pessoas muito próximas. Nota que a Bíblia não diz, as Escrituras não dizem, mas quem respondeu daquilo que tinha não eram os apóstolos. Dizendo que eles próprios não sabiam. Muito próximo daquele que podia solucionar a vida deles. Mas eles não sabiam do que é que tinha. Quem trouxe um menino? 3 pães e 5 peixinhos. Nota, quem trouxe o menino? Por quê? Porque aqueles que estavam, porque liderança está sempre à frente. A maioria da liderança está sempre à frente. Mas quem trouxe o movimento é um menino que estava atrás. Às vezes quem está a liderar não sabe para onde está a ir. E ao mesmo tempo leva todos em conjunto. E quem está muitas vezes no meio ou atrás é que tem a solução. Quem trouxe a multiplicação é um menino. 3 pães, 5 peixinhos. E simplesmente agradeceu-se e eles se multiplicaram para a multidão. Por isso, para dizer o quê? Presta atenção naquilo que tu tens. É fundamental. Faça um caderno, pega um caderno em branco, aponta tudo o que tu tens. O que é que te pode potencializar? Não, eu sou assim, tu és alto. Não, eu quero fazer judô, mas tens 2 metros, queres fazer judo? Não, vê o que é que tu tens. Só tem altura, mas não tem skill nenhum. Hoje em dia tem skill trainers. Vai skill trainer, entra numa academia de skill training. Hoje em dia, as pessoas estão mais padronizadas e por isso reclamam.
Eles não sabem o que têm, só sabem o que falta. E está-te a dizer que a visão está deturpada. Estás cego. Se tu estás cego, então a relva do vizinho é mais verde. Porque tu estás cego. É bastante motivador. Mas como é que os líderes podem apoiar os membros nas comunidades mais vulneráveis? Isso. Os líderes podem por exemplo, todas, eu creio que todas, ou os que não têm, devem ter. Tem que ter um projeto de responsabilidade social. Tudo passa por uma estratégia. Mesmo organizações sociais, religiosas, organizações com fins lucrativos, como empresas, tudo tem como base, toda grande instituição tem uma área de responsabilidade social. E essa área de responsabilidade social passa muito por um projeto de acolhimento a deficientes, transformação de homens, capacitação. Eu penso que deve-se fazer mais, muito mais, muito. Eu não dirijo nenhuma igreja, sou membro, não dirijo nenhuma igreja, mas quem dirige devia fazer muito mais para dizer o que é na sociedade, para dizer, olha, nós estamos aqui para transformar vidas, para impactar pessoas. E toca-se muito no assunto dinheiro. O dinheiro tem que ser uma consequência, não pode ser o prato principal. Tem que ser uma consequência daquilo que a gente faz. Nota, se tu capacitas um homem, eu costumo dizer que evangelismo não é pegar grupo de pessoas e sair à rua. Não. A Bíblia que todo mundo quer ler, as escrituras que todo mundo tem que ler, é a tua própria vida. A tua vida é a Bíblia que todos querem ler. A letra que está lá escrito são os teus testemunhos. Qual é o teu testemunho quando as pessoas não estão a ver? Qual é o teu testemunho fora daquele movimento? Qual é o teu testemunho? Essa é a Bíblia. Essa é a palavra, é a escritura que todo mundo quer ver. Por isso é que eu disse que mais do que ler, é importante ver. Mas quem vai ver nunca és tu. É sempre as outras pessoas. O que é que tu lhes fazes sentir? Como é que tu lhes transformas? Como é que tu lhes ensinas? Que impacto tu tens? As congregações precisam de ter muito mais impacto e ter departamentos muito fortes. Departamentos muito fortes de movimento para impactar essas pessoas, capacitar, projetos sociais sérios, estratégias com acompanhamento sério, fiscalização dura, para poderem fazer o quê? Nós estamos nessa comunidade porque nós somos parte fundamental dessa comunidade para transformar vidas. O objetivo tem que ser transformar vidas, não pode ser outro. Se o objetivo é outro, está errado. Mas hoje temos uma questão de o impacto das ações da caridade. Isso. Não é, por algumas religiões são bem úteis, não é, para ajudar aquelas comunidades mais carentes. Por exemplo, eu vejo muitas igrejas, por exemplo, oferecem simplesmente pratos de sopa. Isso. Tu consideras muito útil a questão de oferecer simplesmente pratos de sopa, sendo que as pessoas, depois de uma determinada refeição, no dia seguinte poderão precisar mais, poderão não ter o que comer, poderão se calhar depender de alguma renda para que possam comprar os seus alimentos para poderem se autossustentar ao longo dos dias. Fantástico. É assim, se eu, por exemplo, olhar para si, não, estás sem uma camisola, estás roto, sem camisola, só com calção, todos os dias, e eu pegar uma camisola minha, furada, está furada, não uso, entregar assim, tu não tens nenhuma, não vais receber? Vai receber. Se alguém não tem nada para comer e alguém quer oferecer naquele dia uma sopa, não vais receber? Vai receber. Vai receber. Nota, às vezes é a capacidade daquele movimento. Às vezes é a capacidade. Por isso é que eu costumo dizer que escolha bem o movimento que tu te entregas, que tu doas, até que tu semeias as tuas receitas. Escolha. Se estiver dentro dos teus propósitos, dos teus requisitos, do teu propósito de vida, se estiver dentro,
invista como deve ser, porque faz parte da tua área filantrópica, faz parte da tua área. Nós temos que ser solidários mesmo, porque nós nascemos nus, mas alguém trouxe as primeiras vestes, alguém trouxe o primeiro chile, a primeira fralda, alguém trouxe o primeiro bem-patente, alguém trouxe. Nota, se nós nascemos desprevenidos e alguém nos cobriu, então tu só tens de fazer a mesma coisa, igual. Isso é um âmbito social, tens mesmo que fazer, tens de ser mesmo solidário. Tens que distribuir o que é canalizado para apoiar, tem que ser mesmo para apoiar. Não podes pôr no outro, não podes. Arranja mais coisas para fazer. Eu costumo ensinar muitos jovens, se calhar estão aí, muitos jovens, quanto mais receitas fazes o income, quanto mais receitas tiveres para a tua vida, mais disponível vai estar para ajudar, para guardar e para gastar. Porque se tu tiveres só uma fonte de renda, dificilmente vai estar disponível, vai estar sempre apertado todos os finais do mês. Mas se aumentares o teu número de renda, mais fácil vai chegar para guardar, gastar e até economizar. E estás disponível para ajudar. Por isso é que eu costumo dizer, se tiveres que apoiar, sentis que tens que apoiar uma determinada congregação, um determinado pastor, um determinado projeto, há muitos projetos solidários, muitos, Larcozola, passando a publicidade, tem muitos. Vai lá, vai saber as necessidades, conforme eu disse. Muitas vezes empresas, eu tenho empresas e as empresas mandam lista de necessidade e facilmente eu consigo um negócio assim. Vai lá, não espera, vai lá, te informa. Qual é a necessidade que tem aqui? Nós não temos água. Resolve o problema da água. Estás a ser solidário. No pouco tu tens, no pouco. Certo? Sem fugir, dá um sopa. É a capacidade, se calhar, desse movimento. Qual é a capacidade desse movimento? Claro, as pessoas têm necessidade todos os dias, no dia seguinte, mas se eu só tiver, não posso deixar de ser solidário. Se eu só tiver a capacidade de fazer isso, só vou fazer isso. Se calhar eu incentivo uma outra pessoa. Eu a ser solidário e depois a pôr nas redes sociais, muitos vão dizer, estão a se exibir. Não estou a me exibir. Eu estou só a mostrar que é possível, no meu pouco, fazer um bocado. Faz também um bocado. Faz. A tua parte, tem quantos litros de óleo na tua casa? Tenho 7 litros de óleo. Tá bem. Eu tirei um da minha casa. No outro dia, vai lá também com o teu outro litro de óleo e entrega. Não precisas falar muito. As pessoas sabem qual é a função de cada coisa. Sabem. Litro de óleo, dá também. É a capacidade das pessoas. É a capacidade dos movimentos. Eu muitas vezes em minha casa, uma vez por ano, temos também esse movimento. Pregamos mesmo as crianças. Por quê? Porque se tu queres influenciar o futuro, tu tens que começar agora. Tens que ensinar o teu filho. Esses brinquedos, nunca entrega aquilo que tu não usas. Não entrega o brinquedo estragado. Tem que ser mesmo bom. Tem que ser custoso. Claro. Oferta, solidariedade. Uma vez eu estava num movimento e aquilo impactou as pessoas todas. E eu nem conhecia as escritoras. As pessoas juntaram toda a roupa que não usam. Foi tão deprimente. E aquilo mexeu muito comigo. E aquilo mexeu muito comigo. Sério. As pessoas estavam a dar tudo o que já não usam, roupas velhas, e muitas vezes tinham mofo. E se calhar tinha aquele cheiro de disse. Passa a expressão, desculpa a expressão. Dão coisas que já não usam. Isso não é ser solidário. Solidário é custoso, tem que te custar. Tu gostarias de receber, tu que tens algumas condições, gostaria de receber um presente. Uau, recebi um presente. Um telefone, por exemplo, porque já tens um telefone que está usado, todo partido. Tu tens um telefone. Vão-te dar um telefone. Toma esse telefone. Tu vais olhar e... Puxa, se não serve para ti, não serve para mim. Não obstante a minha posição social, o meu status. Não obstante se eu estou num lar, se eu sou órfão, se eu tenho uma debilidade de saúde ou física. Mas para o indivíduo que está naquela posição, o teu movimento solidário, conforme eu disse, vai mexer com ele. Eu acredito que se as pessoas começarem a mudar dessa forma, pegarem no movimento solidário, serem solidários, primeiro passa por nós, por ti, por mim. Ser solidário, tens de sentir que tudo que ganhas tens de ser uma parte. Uma parte não é para ti,
Eu costumo dizer aos meus colaboradores diretos, aos meus colegas, disse, não, nem todo negócio, o lucro que a gente ganha, nem todo lucro é para nós. Nem tudo que me oferecem a mim, às vezes familiares, toma, tem esse dinheiro para ti. Eu fico assim, às vezes aparecem situações, problemas, as pessoas vêm pedir, eu deduzo rapidamente, porque eu sei de algumas manobras espirituais. Se eu reter para ser canal, não podes reter. Já viste uma mangueira, não passa água, mas a torneira está aberta. Para ser canal, para passar milhões e muitas vezes por ti, você tem que fluir. Chama-se cash flow. Se tu paras o dinheiro no caixa, não giras, cash flow é capital de giro. Se tu não giras, não vai passar muito dinheiro sobre ti, não vai. Você não tem cash flow, não tem capital de giro, dinheiro não gira, não compra, receita, lucro, não faz isso. Se tu não fizeres isso, tu és... o próprio universo parece que te combate. Você faz tudo, mas não ganhas nada. Você faz muito, transpiras, mas não ganhas nada. Fraco. És forte de movimentos, movimentas muito. Parece um atleta. Parece um Usain Bolt 2. Mas no final do dia, nota, as pessoas vão querer saber quais são os teus resultados. O impacto de um líder passa muitas vezes, quais são os teus resultados? O que é que esse líder, no final do dia, me transmite? Qual é o resultado dele? Solidariedade passa por aí. Não dê aquilo que não serve para ti. Dá aquilo que te custe. Aí estás a ser solidário. Alguns líderes, por exemplo, têm aquele carisma e outros são mais autoritários. Isso. Os carismáticos, muitas das vezes, eles têm a capacidade de fazer as pessoas pensarem a longo prazo e não por curto prazo. Passam mais aquela informação de inteligência e Isso. tudo mais. Já os autoritários querem que tu comeces a adquirir determinadas mudanças logo naquele exato momento. Como é que tu achas que os líderes devem se posicionar? De uma forma carismática ou autoritária? Eu penso que tudo passa por um equilíbrio. Tudo é um equilíbrio. Nota, o pilar que mais tu fazes florir, é o que as pessoas vai estar bem patente para te conotarem e padronizarem quem é esse líder. É preciso haver um equilíbrio carismático, totalitário. Nós temos exemplos práticos na história, temos exemplos práticos na informação que a gente lê, de quem foi muito totalitário, de quem foi muito autoritário, qual foi o fim, qual foi o processo e o desenvolvimento todo da sua liderança. Tu não podes ser também muito carismático, porque vai afetar negativamente muitos liderados teus. Por quê? Porque as pessoas, quando se aproximam de alguém, vão dizer, não, este é o meu líder. Eles têm algumas referências, muitas delas é negativa, uma referência falsa. E eles também têm debilidades emocionais. E é preciso esse líder saber muitas vezes equilibrar daquilo que fala com aquilo que faz. Nota, o movimento daquilo que tu falas, vai fazer com que as pessoas conotem e fiquem mais atentas com aquilo que tu fazes. Por isso é que eu disse há pouco tempo, quem critica muito uma coisa, critica, ele só está a dizer o que ele é de verdade. Eu digo assim, antigamente eu dizia que as pessoas só dão aquilo que têm. Mas hoje eu digo, depois de aprender outras coisas, eu digo, as pessoas só dão aquilo que são. Aquilo que são. Ter é carregar alguma coisa. São é ser mesmo aquilo. Não é porque fala uma coisa e faz outra, não. Quem sabe aquilo que é, facilmente, naturalmente, vai ser carismático muitas das vezes. Quando tiver que ter conversas difíceis, vai ter conversas difíceis, porque é importante. Nós temos muitos líderes covardes. Ele fala uma coisa, pratica outra. Mas quando é para ter conversas difíceis, ele não tem. Ele prefere ouvir nos cantos, prefere obter informações em terceiros. Eu costumo dizer, fofoqueiros não é para estar no teu meio. Se tu tiveres um amigo fofoqueiro, fuja dele. Vai manchar o teu caráter, vai denegrir a tua posição e vai danificar a tua visão. Fuja. Se não conseguires fugir, manda embora.
Se for teu amigo, manda embora. Estás a rir, né? Estás a rir. Há informações que tu não podes passar. Não pode. O sucesso passa muitas das vezes de reter, silenciar os teus fracassos. As pessoas não podem saber, sucesso é a repetição de fracassos. As pessoas não podem saber, as pessoas só querem saber como é que ela atingiu o sucesso. Se começares a contar que é a quantidade de fracassos que tu acumulaste, não vão acreditar. Claro. Não vão. Não. Querem saber simplesmente os benefícios. Os benefícios, quais as recompensas, o que é que ganham, o que é que ganharam, como é que chegaram até aí. Muitas das vezes, o fator principal é você reter, silenciar mesmo. Fofoqueiros não é para estar no vosso meio. Empresas não retém fofoqueiro. Identificou o fofoqueiro, manda logo um processo disciplinar. Até ele fugir, indemniza o indivíduo, manda embora. Não é para estar. Porque ele vai danificar a visão que a empresa tem, que a organização tem, que o movimento tem. Imagina, tu contares de tudo o que vocês fazem aqui, quanto income tem, e qual é o movimento que vocês fazem, qual é a visão que vocês têm desse podcast. Eu acredito que não vos dou muito tempo para vocês acabarem com isso. É que o sonho e a visão vai ser morta por um único indivíduo. Uma única pedra no teu sapato é capaz de criar um desconforto tal que vais preferir andar descalço até chegar na tua casa. O grão de areia na areia do mar é só o grão de areia, mas no teu dedo e pôs no teu olho é tão desconfortável que demora tempo, leva horas até para conseguir limpar, tirar o grão de areia. Um grão de areia é capaz de desconfortar todos os dias até sair. E muitas vezes nem sai. Nem sai, demora muitos dias até sair. Isso, cuidado. Conselho, líderes, se identificarem esse tipo de situação, não há negócio, não negociem, retirem. Porque o privilégio é ter uma informação guardada, não uma informação exposta. Porque o processo de informação acaba nisso que estamos a fazer agora. Houve um processo de informação e que acabamos num podcast para impactar outras vidas e vai estar registado. É muito importante. Detalhes. Presta atenção nos detalhes. Identifica e retira. Não faz uma manutenção de pessoas. Pessoas não são para ser geridas. Por isso é que hoje os cientistas disseram não é mais gestão de pessoas, agora é capital humano. Mudou o nome. Parece ser a mesma coisa, mas mudou o nome. Hoje as pessoas, tu tens de te apresentar numa empresa, tu queres, não é o teu primeiro emprego. Não, mesmo sendo o teu primeiro emprego, não te apresentes como um mero trabalhador que vai contribuir. Não, apresenta-te firmemente como um prestador. Eu tenho essa capacidade e eu quero prestar a essa empresa. E eu custo X. Parece ser arrogância, né? Mas só a melhor. Eu me lembro, eu trabalhei em 15 empresas e 5 delas eram petrolíferas e muitas das vezes eu pus carta nas 15 empresas porque não era o propósito. O propósito era só conhecer pessoas, não era ganhar dinheiro. Hoje conheço muita gente, mas o propósito era esse. E uma das empresas eu ocupei um cargo de direção, o estrangeiro, o expatriado, era um sueco. Ele fez uma entrevista direto, pela primeira vez, direto. O que é que tu esperas desta organização? Que cargo gostaria de ocupar? Eu fui bastante ousado. E quem puder, seja sempre. Quando sentir, seja mesmo. Mas não seja só por ser. Conforme põe no currículo vitae. Não. Enchem um currículo vitae, mas quando vais fazer uma entrevista, fala inglês. More or less. Fala francês. Como se consar. Não sai daí. Tu parles français. As dúvidas começam. Bonjour. Não, eu disse eu quero o teu lugar. Eu estava no processo de tomada de angolanização no ramo petrolífero. Aí eu disse eu quero o teu lugar. Olha, não demorou uma semana, recrutaram-me e ele foi embora. Ele disse, agora sim, eu tenho um nacional capaz de me substituir. E aí eu só galguei nessa empresa. Galguei rápido. Claro, tem muitas controvérsias, tem muitos adversários. Muitos! Tinha lá outras pessoas, angolanos, em mais tempo, e entrou alguém do nada. Como é que... Eles até hoje não sabem como é que eu consegui aquele cargo. Entrei assim muito rápido, subi 3 cargos, rápido. Subi na escada, rápido. Eles não entendem até hoje. Foi a entrevista. Eu disse a ele, eu quero o teu lugar, eu quero liderar a tua área. Eram 500 expatriados. Normalmente era uma vaga só
para um expatriado, porque nacionais não aguentavam, porque nós nacionais, famílias, tudo, e o expatriado via já focado, é trabalho aqui. Focado, nós não. Temos muitos compromissos, óbitos de todos os óbitos na rua, a gente quer ir também. E parente é família. Não, parente não é família. Família tem a sua divisão e parentesco também. Nós aqui em África misturamos tudo e fica uma confusão. Salada russa é quando não consegues identificar quem é o tomate, quem é a cebola. Não, é salada russa. Não pode. Eu disse, eu quero o teu lugar. A entrevista acabou. Ele disse, quero o meu lugar, sim. Eu disse, eu li sobre pipelines, eu li sobre drill shipping, eu li sobre shipping manager, eu li sobre count manager. Eu estudei antes de vir aqui. Como vê, o meu currículo são 14 folhas, mas eu não vim exibir em currículo, eu vim exibir em conhecimento. Eu disse, eu quero o teu lugar, é a minha perspectiva aqui dentro. Olha, o sueco ficou, até hoje é meu amigo, ficou no silêncio. Disse, thank you, obrigado. Está fechado a entrevista. Depois de uma semana chamaram-me e ele foi embora. Disse, não, agora já tenho alguém no processo de angolanização para poder ocupar o meu cargo. Foi difícil, mas encontrei. Foi assim. Seja, líderes também são ousados. Não podemos ser tão... Mas é porque também o estrangeiro muitas das vezes tem essa capacidade de reconhecer. Isso. São poucos os angolanos que têm, porque há angolanos que... Eu me lembro, minha professora uma vez disse que foi para uma empresa petrolífera e expressou-se da mesma forma. Isso. E a pessoa no qual estava a fazer a entrevista era um angolano. Uau. Quando detectou isto, viu, tu queres o meu cargo, agora ainda é que não vais entrar mesmo. Tem e a isso pessoa acabou entrando, mas... Deve ser os problemas com aquela pessoa que fez a entrevista. Isso é uma boa abordagem. É assim, aqui em África, vamos dizer que é a nossa realidade, né? Principal. Aqui em África, temos mais líderes que matam do que líderes que levantam. Líderes matam tanto porque se eles identificam uma capacidade que eles não têm, por que matam? Porque o que eles identificam em ti, tu mesmo se calhar nem sabes. Então eles por identificar em ti, não, esse se me passa, acabou. Só que é uma ilusão. Líderes africanos matam mais do que os assassinos na rua. Matam caráteres, matam sonhos, matam capacidades, matam. Por isso é que já fui em entrevistas que eu fiz a mesma coisa e eu não desisti. Eu num outro emprego também fiz a mesma questão, mas já era um sueco. Mas já tive em entrevistas que era uma senhora e eu disse, eu quero o teu lugar. E eu nessa entrevista não entrei. Mas foram 2 horas de conversa, entrevista, os outros foram 15 minutos, a mim foram 2 horas, mas mesmo assim eu não entrei. É que ela bebeu tanto naquele período, bebeu tanto numa entrevista de 2 horas, no final ela não disse que vou entrar, também não disse que não vou entrar, não me ligaram, mas eu vi que depois 3 pessoas que no mesmo dia tiveram a entrevista entraram. É preciso, nota, bons líderes sábios, identificam e promovem mais do que a mídia. Promovem. Líderes que sabem por exemplo, nosso pai biológico, se ele chegou até esse limite e vê o filho dele a galgar, pode nunca te falar em palavras, mas o coração dele tá alegre, tá feliz. Esse meu filho. Há líderes pais, por exemplo, biológicos que se gabam, há outros que não. Não é muito de palavras, então ele absorve as tuas vitórias, as tuas conquistas e o impacto das tuas vitórias na própria vida dele. Porque sabemos que todo final do mês a gente vai nos pais e faz agrados da nossa presença, do nosso carinho e também do nosso trabalho. O que fizemos em congregações tem que ser fruto do que nós fizemos em casa. Tu não podes semear tanto num movimento e não semear em casa. O verdadeiro espírito de liderança nós aprendemos em casa. Se não aprendes em casa, vais aprender na rua. E se não aprender na rua, tens que aprender no movimento.
alguém vai ter que te ensinar. Algum local vai ter que te ensinar a ser um líder. Líder não é só aqueles que estão na frente. Já disse também, são pessoas que estão atrás. Líderes. Quando tu sabes quem tu és, tu és um líder. Se tu formas todos os dias no teu filho, por mais que ele se comporte mal em casa, tu és um líder. Tu és um líder. Quem tu és? Os 300, quando diziam, quem perguntou no grupo que veio associado ao lado, perguntou o filme 300, quem vocês são? Foram feitos. Eles disseram, nós somos guerreiros, viemos, estamos aqui, uns são carpinteiros. Ele disse, quê? Perguntou no grupo dele que treinou com eles. O líder faz isso, treina com eles, passa a visão, está ali, passa a informação, está com eles. Não és capaz, tu podes, vamos embora. Que nem o coach no ginásio. Não, puto, tu podes, vamos embora, mais um bocado. Eles disseram, quem vocês são? Aú. Eles sabiam o que eles nasceram para fazer. Nascemos para matar. Nascemos para romper. Nascemos para avançar. Nota, líderes inspiram. Líderes identificam. Líderes criam reboliço, movimento. É importante. Se um líder está à tua frente, não faz isso, foge. Se não faz isso contigo, foge. Tu não podes dizer, não, esse é meu líder só por ser. Ele tem que fazer alguma coisa por ti. Por exemplo, nós temos o exemplo maior, Jesus Cristo. Ele não só mostrava. Ele não só dizia, olha, façam assim. Ele fazia mesmo. Líder não é aquele que diz, não, façam isso. Líder diz, vamos fazer. Não importa o tamanho dos desafios, mas você dizer, não, vamos fazer. Por exemplo, esse podcast, falta câmera, falta... não liga, custa $50,000, vamos fazer. Quer dizer, o teu coração está a arder, a tua barriga está a dar aquele frio, mas... não, vamos fazer. Vai para a tua equipa e diz, não, vamos fazer 50,000. É rápido, é já. Mas você sabe que na tua conta só tem 10,000 kwanzas, ainda tens uma dívida de 5,000 kwanzas a te cobrarem mensagem todos os dias. O meu dinheiro. E você vais comprar uma câmera de $50,000. É complicado. Líderes têm essa capacidade. Imagina, quem está na guerra com a arma na mão não espera o salário cair para poder ir guerrear. Claro. Não, estás na frente do combate, o inimigo está a disparar e você está com a arma na mão, não. Vais ligar. Mulher, venda sua multicaixa, já caiu. Não caiu, vou largar a arma, vou me embora. Vão te matar, vais morrer rápido. Tem essa capacidade, tá vendo? Tu imagina aqueles tropas com fome. Com fome, sem comer, muitas vezes sem beber, estão com arma na mão. Por quê? Estão aí à frente com um objetivo maior que eles, maior que o orgulho, maior que o ego, maior que as vontades, maior que os prazeres. Nota, tu não tens como medir, não tens como nem sequer pagar um homem que larga a sua família toda, seus filhos em casa, muitas vezes recém-casado, para dizer, não, fica mesmo na frente do combate, estás ali, esqueces de todos. Nota, eu acredito que todo militar à frente do combate só se lembra de quer matar o inimigo, quer tirar o inimigo da frente dele. Isso. Só quer mesmo estar ali, não quer mesmo mais nada. Imagina essas tropas, os armies, os USM Armies, as tropas americanas que muitas vezes saem do seu próprio território e vão para um outro continente fazer uma missão de risco, de morte e vida. Muitas vezes vão 14, só vão 5, às vezes 3. Será que você diz, não, vou desistir agora? O meu dinheiro, como aumenta, vai aumentar mais 2 milhões de kwanza? Não! Às vezes, vai passar sempre pelo que tu carregas. Mais do que ler qualquer coisa, mede sempre se o teu combustível está certo e o que é que tu carregas. O que tu carregas vai determinar onde tu vais chegar. Se não tiveres combustível, tu não és capaz. Tu não tiveres óleo na caixa, tu não és capaz. Tu és humano, cheio de debilidades, cheio de falhas, em processo, em construção. Vais sucumbir. Mas tem uma última questão. Sim.
um líder também desempenha um papel bastante importante na questão do perdão. Que todos nós erramos e os líderes têm aquela capacidade de reconhecer que erramos. Eu até vejo depoimentos, por exemplo, eu acho que Pep Guardiola, ele na sua equipa, quando passa por uma questão de derrotas, ele não chega e diz: a minha equipa perdeu. Ele diz: nós perdemos. Tu achas que um líder deve sair e dizer que não, deve assumir que o erro é nosso e não simplesmente culpabilizar o indivíduo de forma individual? Uma boa abordagem. De tanto endeusamos líderes, seja no mercado secular, seja no mercado, no âmbito religioso, nós pensamos que eles são extraterrestres e eles também. Porque o ego, tu não consegues controlar muito o ego, o inflamar do teu ego. Porque quanto mais é preciso ter um estofo, combustível emocional, a inteligência emocional certa para tu dominares o ego. É preciso você amarrar ele, porque não ele fica muito inflamado e balão sobe. Balão sobe. Tu és humano, mas vais dar conta que estás a voar. Por quê? Porque toda a tua informação à tua volta torna-te um ser ilusório. Tu pensas que és Deus, mas nem Deus disse que tu és Deus. Nota que ele disse semelhança, não disse que você é Deus. Se ele dissesse você também é Deus, então não existia trono. Porque no trono é uma pessoa de cada vez. Não existe dois reis num reinado. É um rei de cada vez. Líderes esquecem que também são humanos e têm falhas graves. Graves. E hoje em dia, até pessoas que não são líderes, pessoas no mercado secular e dentro religioso, líderes, não sabem reconhecer os seus erros, não sabem resolver problemas, têm debilidades sérias de caráter. Augusto Cury diz que pessoas feridas ferem. Às vezes o líder, por mais que prega bem, fala bem, gostamos, todo mundo aplaude, mas ele esquece até da sua humanidade. Esquece também que tem falhas, que precisa também de ser perdoado. E às vezes por tantas feridas que tem este líder, tantas feridas emocionais que ele próprio não sabe, não identifica, porque ele também não tem a capacidade de ouvir, porque líderes têm a capacidade de ouvir. Tem que ter a capacidade de ouvir, mais do que falar. A Escritura diz que seja pronto a ouvir e tardio a responder. É muito importante. Mas líderes, principalmente o que a gente tem vivido, são líderes que só falam. Às vezes nem sequer, falam tanto que nem sequer ouvem aquilo que falam. É um perigo. Não perdoam ninguém. Esquecem. Quando tu não perdoas ninguém, tu esqueces que tens falhas. É automático. Se tu não perdoas, tu esqueces. Por exemplo, não vou perdoar minha esposa porque me fez. Não. Você já falhou. Qual é, já viste o estofo da uma mulher casada? Qual é a capacidade que ela tem de aguentar as situações que o próprio cônjuge cria? O seu esposo, as falcatruas, as curvas. As curvas. É muito grave. Mas a mulher comete um único erro. Tu não consegues perdoar. Por quê? Ela te perdoou 50 vezes. Você, um único erro dela, não consegues perdoar. Tu esqueces que és humano. Esqueces que tens erros, que tens falhas, que o teu caráter está em construção. Nota, quem não consegue perdoar é quem esquece. E as pessoas têm um forte hábito de ter amnésia aguda grave. Essa patologia vive-se muito todos os dias. Por que amnésia? As pessoas esquecem. É preciso as pessoas te conotarem de 99 acertos e te conotarem só com um erro. Tu podes acertar 99 vezes, mas se erras uma única vez, vão te conectar para sempre. Até morrerem, vão se lembrar do teu erro. Por quê? Esqueces que és humana, que falhas todos os dias. Nós falamos todos os dias. Às vezes passamos por ruas, nós aqui em Angola gostamos de cumprimentar todo mundo. Passas e não cumprimentas ninguém. Um exemplo.
Passaste, não cumprimentaste ninguém. E outro dia alguém passa, também não cumprimentou. Cumprimenta. Não cumprimentas? Esqueceste que falhaste. Esqueceste que falhas todos os dias. Corrigimos alguém que deu um palavrão no trânsito e te esqueceste que já deste vários palavrões, abriste o vidro, bateste na tua porta e chamaste todos os nomes possíveis e imaginários numa única pessoa. Te esqueces. Líderes esquecem muito rápido também que são humanos. É importante tomar a posição e deixar os frutos do teu próprio espírito que todos nós temos vir de fora. Temperância, dignidade, longevidade. É importante tu perdoares não só os outros, mas primeiro a ti mesmo. Da mesma forma que quem está ferido fere, quem não se perdoa, não perdoa ninguém. É um espelho claro. Olha, eu estou aqui. Eu não sei se com o Brian ontem parece que foi. Eu estava assim mais soltinho e tudo mais. Mas não é uma questão de diferença. Acho que o Brian se calhar está a sentir-se assim mais enciumado, mas é uma questão de sabedoria. Estás a ver quando tu vais para um lugar, tu lês um livro e tu te emocionas com aquilo que tu leste. É que eu só não estou a tirar lágrimas porque eu sou casca dura, estás a ver? Mas é muita sabedoria que eu pude aprender coisas aqui. Me fez refletir sobre muitas coisas e aqui no final falou sobre a questão do perdão, de alguém que cometeu um erro e eu separei logo, e que se calhar deveria dar uma chance, pedir desculpas e tudo mais. E a pessoa pensa que, eu não cometo erros e aquela pessoa cometeu este erro e simplesmente achei que deve separar. Isto é bastante importante. Quando vocês chegam numa reflexão como esta, pensem como eu, vão para lá, peçam desculpa. Por mais que vocês não vão voltar naquelas circunstâncias todas, mas pelo menos aliviam o teu coração. Eu vou agradecer aqui. Não, é muito forte essa última abordagem. Por quê? Porque até o universo fica atento do que sai da tua boca. Parece que tudo tem vida. Nota, tu só vais multiplicar. O que vai vir para a tua vida é tipo o sistema agrícola. Tu semeias. A última fase antes da colheita é regar. Então, se tu regas muitas vezes isso, nota, vai depender muito primeiro da semente. Qual é a semente que tu lanças ao solo? Essa de não perdoar ninguém. O universo vai te dar pessoas muito amargas, muito à tua volta, que não vão te perdoar. Se tu não perdoas, o universo vai multiplicar aquilo que tu fazes. Se tu és bandido, o universo vai te dar muitas oportunidades e chances. E muitas pessoas devem estar do outro lado a se identificar. Vai dar muitas oportunidades e chances para continuar a ser bandido. Não vai te dar, dificilmente vai dar uma oportunidade para deixar de ser. Vai dar sempre aquilo, multiplica. Analisa a tua volta. O que é que mais se multiplica? É aquilo que tu és. Não procura homens para perguntar quem eu sou. Não. Podes até ler. Os livros vão te levar a uma linha. Mas se queres a resposta certa, faz a pergunta que você necessita de ter a resposta certa. É preciso fazer perguntas. É que nem as escrituras. As escrituras não é para ler de Gênesis, Apocalipse, Deuteronômio, Números. Não. Novo Testamento, Antigo Testamento, 60 e tal livros. Não. Faça as perguntas certas que você necessita em qualquer área. Ele é bastante atual, como o nosso iPad. É bastante atual, como o nosso iPhone. É atual. Tu tens de fazer as perguntas certas para ter a resposta que você necessita. Multiplica. O que vai multiplicar na tua vida é o que tu és. O universo vai te entregar o que tu és. Se tu és boa pessoa, vai te aparecer muitas chances, oportunidades. Vai dizer, mas isso está a vir parar na minha mão. Até pessoas vão trazer coisas. Viajei. Lembrei-me de ti nessa fase de escassez. Nessa fase de turbulência. Nessa fase que dizem que é janeiro. Mas há pessoas a irem para a minha casa, bater a porta, dizer, não, fui para o campo, estou a trabalhar, trouxe isso para ti. Assim mesmo. Eu, a minha esposa e meus filhos têm vivido isso. Dizem, mas como é possível? Como? Você diz que é escassez. Vais ao aeroporto, está cheio. Todos os voos estão cheios. Será que estão a viajar com 5.000 kwanzas lá fora? Kwanza não vale. Estão a ir mesmo com substâncias. Por quê?
Você diz que é escassez. Então, até aquilo que tu falas vai determinar o que tu vais viver. Se tu não falas nada, o universo também fica calado, não te entrega nada. O que vais te fazer movimentar, o universo cooperar. Nota, quando as escrituras dizem o universo coopera, o universo são pessoas. O universo não são ilhas, são pessoas. O que é que você dá nas pessoas? Quer receber amor? Vira agricultor. Tens de plantar amor de forma descontrolada. Quer receber dinheiro? Conforme aquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, ele deu aquele último $5 àquela pessoa que lhe empregou, o CEO da empresa. Pega os teus $5 e dê mesmo a quem necessita. Isso é o poder da solidariedade. Bill Gates não precisa de ser solidário para ser mais rico. Mas nota, há quantos anos ele se mantém na linha dos milionários, dos milhões? Há quanto tempo? O que é que faz a manutenção da riqueza dele? Não é as pessoas pobres que ele ajuda, que vão dizer, não, vou ser rico um dia, vou dar também no Bill Gates. Não. Não. É a manutenção que ele faz. Tudo é espiritual. Nós não podemos andar só carnais, sair, não, eu sou bonito, eu sou bom, não, eu sou gostoso. Ouve, o universo vai te dar e vai te mostrar quem tu és de verdade. Se tu és sábio, não, eu tenho um podcast que impacta pessoas, vais ver, vocês nem imaginam o que vai acontecer daqui a um tempo. A quantidade de pessoas poderosas, não a quererem comprar o vosso podcast, mas quererem patrocinar o que vocês fazem. Porque o que vocês fazem tem um alcance enorme. Tem o sinônimo maior aqui, nesse podcast, é mesmo transformar vidas. Não tem como. Por mais que vocês dizem, não, ganhamos alguma coisa. Não. Vocês estão a transformar vidas. E ao mesmo tempo, primeiramente, mentes. Porque a batalha é sempre na mente. Já vou agradecer. Vou agradecer bastante pelas palavras que foram ditas. Muito obrigado. Espero que volte mais vezes. Claro que sim. Esse é o nosso podcast. Neste ano, parte pelo da menos, família. tenho que participar aqui 20 vezes. Não, está à vontade. É só começar em janeiro. Vamos já tentar calcular. Pelo menos, cada mês tem que ver aí uma aparição. Não é? Já conhece as instalações e tudo mais. Isso. Então nós podemos realizar. Se tu gostaste desse episódio, saiba que tu podes subscrever tanto no YouTube como nas outras plataformas de áudio. E nas redes sociais também podes pesquisar por Who Talks. Nós, de certa forma, lançamos conteúdos exclusivos para aqueles membros que dão um determinado apoio. Se tu queres fazer a tua doação, faça a tua doação, porque fazendo isso, tu poderás nos ver a crescer ao longo do tempo. E se tu gostaste desse episódio, partilhe com os teus amigos que poderão dar aquela mesma assistência e poderão partilhar com outras pessoas, e assim o YouTube vai identificar que esse é um conteúdo interessante e vai recomendar para milhares de pessoas que também poderão aprender mais sobre aquilo que foi abordado aqui. Então, até já e um próximo episódio.